Olá pessoal, tudo bem com vocês? Acredito que vocês estão bastante curiosos para saber qual é o nosso conceito da aula de física de hoje. Vamos conversar um pouquinho sobre gases. Sempre começamos com aquela breve introdução. Então, eu trago para vocês duas imagens: o balão e a lâmpada fluorescente. Ambos utilizam-se da questão dos gases para o seu funcionamento. O balão utiliza-se do gás hélio e a lâmpada fluorescente utiliza-se do gás argônio. Quando se referimos à questão de um gás, vale destacar a presença de três variáveis. Guarde essa informação preciosa, que é a questão da pressão, questão do volume e a questão da temperatura. PVT. P de pressão, V de volume e T de temperatura. São três informações muito importantes no estudo dos gases. Destacando que na transformação gasosa ocorre quando pelo menos uma das variáveis de estado se modifica. Já já a gente vai entender um pouco mais quando a gente vê as três questões relacionadas às transformações. Importante que sejam observadas características fundamentais de um gás ideal. A gente tem quatro. Então, a primeira é possuir baixa densidade. Segunda, encontra-se acima da temperatura crítica. Terceira, ter moléculas que se movem de forma desordenada. E o quarto, possuir moléculas que colidem eventualmente uma com as outras e com as paredes do recipiente, sendo essa colisão perfeitamente elástica. Nessa imagem, a gente observa como é que é o comportamento de um gás ideal, descrito nos 4 itens anteriores. Dentro do estudo dos gases, a gente vai observar 3 estudos. Esses 3 estudos você já conhece pela questão da disciplina de química. Então, eu serei bem breve, tá certo? Já que você já tem um conhecimento sobre esses 3. A gente tem a lei de Boole. Essa lei, ela é utilizada, tá certo? Esse estudo, quando existe uma transformação isotérmica. O que é uma transformação isotérmica? É quando a temperatura ela é constante. A gente usa uma equação para que a gente resolva qualquer problema que envolva uma temperatura constante. Pressão 1 vezes volume 1 igual a pressão 2 vezes volume 2. Aí também teve outros trabalhos, outras transformações observadas por Charles e por Gay e Lusac. Então, uma delas é a transformação isobárica. A transformação isobárica ela é caracterizada por ter pressão constante. Então, a gente vai trabalhar aí com a razão, que é uma razão, uma divisão, não é isso? Volume 1 dividido pela temperatura 1 vai ser igual ao volume 2 dividido pela temperatura 2. E também tem uma transformação isovolumétrica. A transformação isovolumétrica ela é caracterizada por ter o volume constante. P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, tá certo? Essas equações vocês já trabalharam em química, tá certo? Então apenas a gente está reforçando. Por que observar em física um conceito de química? Porque será fundamental para o estudo da termodinâmica que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, são 3 transformações. Isovolumétrica, é só lembrar que isovolumétrica, a temperatura, ela vai caracterizar de maneira constante. Então, a gente utiliza P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Então, essa equação a gente utiliza quando o problema informar que a temperatura é constante. Transformação isovolumétrica, caracterizada por ter um volume constante. Então, P1 sobre T1, que é igual a P2 sobre T2. E transformação isobárica, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. E também a gente tem a presença da equação geral dos gases, que envolve as três características, né? Isso que a gente viu logo no início: pressão, volume e temperatura. Então, a gente vai resolver 2 problemas. É importante ter atenção na característica do exemplo número 1.
O gás de um dos pneus de um jato comercial em voo encontra-se a temperatura de menos 33 graus Celsius. Na pista, imediatamente após o pouso, a temperatura do gás encontra-se a mais 87 graus Celsius. Transforma esses dois valores de temperatura para a escala absoluta. Por que eu escolhi inicialmente começar com essa questão? Importante o seguinte, quando a gente trabalha a questão que envolve gases, devem estar de olho na questão da unidade da temperatura. Então, a gente não utiliza a temperatura expressa na escala Celsius. A gente utiliza a expressão Kelvin. A gente utiliza a escala Kelvin. Então, muitas vezes vai aparecer situações na temperatura em Celsius. Então, a gente não utiliza a escala Celsius, vai utilizar a escala Kelvin. E ele não vai dar informação para vocês, transforme na escala Kelvin. Ele vai dizer, geralmente, para vocês deixar na escala absoluta. Então, quando ele falar da escala absoluta, ele está pedindo para que você deixe a informação na escala Kelvin. Como é que é o cálculo? A gente viu isso logo no início do ano, mas a gente recorda. Então, como é que eu transformo de Celsius para Kelvin? Então, temperatura Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 273. Nessa primeira situação problema, ele só pede que você represente a informação na escala absoluta. Então, eu vou pegar a temperatura menos 33 e a temperatura mais 87 e transformar na escala Kelvin. Então, minha primeira temperatura, menos 33. Então, aonde é Celsius, eu substituí por menos 33. Aí ficou menos 33 mais 273. Então, a primeira temperatura, 240 Kelvin. A segunda temperatura é 87. Então, 87 somei com 273. Então, eu obtive o valor de 360. Valor de escala absoluta precisa converter na escala Kelvin. Todo valor de temperatura expressa em Celsius preciso deixar em Kelvin. Então, se você não recorda, então guarda aí, ó, temperatura Kelvin é igual a temperatura Celsius mais 273. Exemplo número 2. O exemplo número 2, a gente vai trabalhar uma das três transformações, que diz o seguinte: o pneu de um automóvel foi regulado de forma a manter uma pressão interna de 21 libras-força por polegada ao quadrado. Essa é a representação dessa informação, libras-força por polegada ao quadrado. A temperatura de 14 graus Celsius. Durante o movimento do automóvel, no entanto, a temperatura do pneu elevou-se a 55 graus Celsius. Determine a pressão interna correspondente em libras por polegada ao quadrado, desprezando a variação do volume do pneu. Então, nesse caso aqui, ele destaca que ele está desprezando a variação do volume. Então, o volume ele não vai influenciar. Então, eu preciso ver qual é a equação em que determina o volume constante. Então, é uma transformação isovolumétrica. Então, eu vou utilizar quem? P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Então, nesse caso aí, a gente recorda a questão da conversão. Então, a minha temperatura está expresso na escala Celsius. Então, temperatura 1, 14 graus. Temperatura 2, 55. Então, eu fiz o que aqui? Ó? Temperatura 1, 14, que foi a primeira, mais 273, 287. Temperatura 2, 55, mais 273, 328. Então, já temos as temperaturas expressas na escala Kelvin. Agora, é a gente só completar as informações. Que informações que restam agora? As pressões, não é isso? Então, eu tenho a minha pressão número 1, que é 21 libras-força por polegada quadrado, e eu vou descobrir quem é a minha pressão número 2. Então, pressão 1, substituímos por 21, temperatura 1, que era de 14, expresso na escala Kelvin, 287. Igual, vamos descobrir quem é a nossa temperatura 2, vou destacar aqui, olha, a informação que a gente busca, dividido pela nossa temperatura 2, que era 55, mas correspondente a 328 Kelvin.
O que a gente faz aqui, ó, meio pelos extremos. Então, aqui, olha, 287 vezes P2 ficou 287 P2. Igual, é só multiplicar aqui, ó, 21 vezes 328. Aí o que a gente faz aqui, olha, o meu valor que está multiplicando passa dividindo. Aí ficou 328 vezes 21 dividido por 287. Multiplicando os dois aqui, olha, o 328 por 21, chegamos a 6.888, dividido por 287. Então, dividindo os dois, chegamos a uma pressão de 24 libras por polegada ao quadrado. Então, esse é o nosso exemplo número 2, tá certo? No exemplo número 2, utilizamos uma transformação isovolumétrica, porque o volume está sendo desprezado, tá certo? Então, para resolver as questões dos gases, você tem que estar de olho nas informações que a gente viu nesse slide aqui, olha. Falou de transformação isotérmica ou informou que a temperatura foi constante, usa P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Se ele falou que o volume está constante, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Falou que a transformação é isobárica, ou seja, a pressão está constante, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Sempre destacando a referência à temperatura na escala Kelvin. Deixo uma questão aí para vocês pensar, e vai estar lá no Google Classroom, que é o seguinte: os fabricantes de pneus informam sempre a pressão recomendada para garantir o bom funcionamento e aumento da vida útil dos pneus. Por essa razão, é preciso sempre verificar a pressão dos pneus de um automóvel. Pensando no problema que acabamos de resolver, qual seria a ocasião mais apropriada para se fazer uma verificação e ajuste da pressão dos pneus de um automóvel? Ou seja, ele quer falar da questão da manutenção, porque é importante verificar a pressão do pneu. Então, eu vou passar as orientações no Classroom para que vocês possam me apresentar as possíveis informações sobre esse contexto. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje, espero que tenha sido bastante produtiva e aguardo vocês na próxima. Abraço a todos.